aqui para mais um episódio do nosso Pode Tudo. Super felizes, porque a gente já começou a gravação com os convidados, né? Como o último episódio foi com 2 convidadas, falamos de gerações diferentes e decisões sobre filhos e relacionamentos, vida, né? Hoje a gente vai conversar sobre temas também filosóficos, que são os que a gente mais gosta, isso, né, Dani? Isso mesmo. E a gente resolveu trazer um pouco de reflexão sobre fé e amizades, né? Quer dizer, o que isso influencia na vida da gente. E a fé, quer dizer, a fé em termos... A gente sempre fala, todos os nossos episódios a gente fala de espiritualidade, mas hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais sobre fé. A Dani é uma pessoa extremamente espiritualizada, eu também sempre falo, é espírita, né? Independente da... A gente sabe que religião é diferente de espiritualidade. Sim. Né? Eu acho que a Dani tem muito a contribuir. Ela vai contar pra gente como é que foi a descoberta dela, e o que isso influencia na vida dela. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as amizades e o que os meus amigos agregaram na minha vida e nos meus momentos difíceis e nos meus momentos maravilhosos também. Sim, né? sim. Amigos, casamentos e funerais. Né? É isso mesmo, é isso Conta aí. pra gente, então, Dani, o que é a fé na sua vida? Olha, assim, fé é, antes de mais nada, amor, né? Porque eu penso que quando você ama, e ama todos, ama tudo, né? Você tem fé. Porque Deus é amor. Um dia eu peguei elevador com uma pessoa que eu mencionei que eu estava indo trabalhar na casa de Jesus. E essa pessoa perguntou para mim... Eu sei que essa pessoa é de uma outra religião, né? Tem uma outra crença. E ela falou assim para mim... Mas você é o que, afinal? Qual é a sua religião? E eu falei assim... Minha religião é amor. Deus, né? Jesus. É isso aí. Claro que sempre foi assim? Não. Eu tive muitos testes, né? Desde pequena. E não reclamo. Mas hoje eu digo que eu estou cada vez assim, aprimorando um pouco mais. E é isso mesmo, a gente aprende um pouquinho a cada dia, a gente vive aquela experiência de que a gente sempre ouviu falar, mas hoje a gente sente na pele, né? Nossa, eu queria ter essa cabeça com 30 anos, eu queria ter essa... Mas eu jamais teria. Jamais. Porque eu não teria vivido as experiências que eu vivi e que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então a fé, ela me mostra também isso, né? Que os problemas, eles não são problemas, eles são oportunidades. Oportunidades de crescimento, né? De aceitação, de resignação. Então, o cair e levantar. E se você não acredita em algo maior, você muitas vezes fica no chão. Você consegue aplicar os ensinamentos? Quer dizer, claro, como é que a gente brinca? Na teoria, a prática é outra. Sim, né? sim. É muito difícil. E a gente sabe, por mais evoluído, por mais que conheça, Claro. por mais que entenda de evangelho, que dê aula. Quer dizer, no momento da raiva, a gente tem raiva. Claro, a gente no momento é humano. da dificuldade, a gente pede pelo amor de Deus, a gente é humano. Agora, como é que você lida com isso? Quer dizer, você para e reflete, você fala, que se dane. Não, eu tenho cada vez aprendido a lidar mais com isso. Né? Mas, um processo, sim, né? é um processo. Mas nos momentos em que eu passo por provações, assim, cotidianas, em que muitas vezes eu não deveria... Horárias, exatamente, minutárias. Sabe? Diminutas, insignificantes, né? Insignificantes. Eu tenho melhorado. Eu consigo cada vez mais, por isso que eu falo, cada vez mais, é devagar, é paulatino o negócio, né? Então, muitas vezes eu tive experiências recentes com relação à saúde, muitos sustos, né? E nesses momentos, no momento imediato, eu falo, caramba, mas já consegue ser muito ato contínuo, tá tudo certo. Você vai imediatamente passar... Exatamente. Após a reflexão. Cada vez mais é um ato contínuo isso, né? Então, eu paro e falo... Caramba, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e tá tudo como tem que ser. E eu brinco, né? Que essas provações, essas questões todas... E quando eu falo aqui, eu tô falando exclusivamente das questões de saúde, que isso levaria alguns episódios pra gente conversar. Mas isso começou lá em 1979, quando eu tinha 9 anos, e eu comecei com problemas de coluna. Depois, fui uma menina que teve muita dor de cabeça. Depois eu desenvolvi um probleminha que eu curei. Então, assim, eu tive coisas que aconteceram que hoje reflito assim, né?
Que é isso, né? Isso aí estava programado para mim. Tudo programado. Eu escolhi tudo isso. Eu devo ter sido nem tem adjetivo para isso. Mas pensar. O que acontece? Como eu tenho feito a lição de casa direito, e hoje eu não faço a lição de casa direito por medo de ser punida. Porque hoje eu acredito que Deus não pune. Não, também eu tenho algo que, quando eu era nova, eu não acreditava muito. Eu via aquele Deus materializado em forma de um super-homem, e eu via aquele homem podendo me dar um castigo, né? Claro, mas isso é natural, né? Da idade, da falta de conhecimento. Hoje não, hoje eu sei que Deus é perfeito mesmo, e que Ele é infinitamente bom e justo. E cada coisa ruim que acontece com você é uma oportunidade que Ele te dá de melhorar. E as pessoas que não aproveitam? Ele vai dando outras oportunidades. Deus não abandona. Lembra a história da ovelha? Não abandona. A última ovelha, ele larga todas as sãs, aquelas que... Mas ele vai buscar aquela que todo mundo acha que não merece. E merece. O filho pródigo. O filho tem pródigo. Tantas passagens isso aí, lindas. Um monte. Então, eu acho assim... Não aprendeu dessa vez? A escola, vai ter outras a escola está aberta. Uhum. Né? Enquanto você estiver encarnado, a escola está aberta. É porque eu sempre brinco, né? Que aqui é a escola. Né? A gente volta para casa quando a gente desencarna. E eu adoro essa escola. E eu não quero desencarnar tão cedo. Eu quero ficar muito tempo ainda. Mas hoje eu vejo que não há dia ruim para quem acorda de manhã e pensa: abrir meus olhos, o que já é uma vitória. Né? E principalmente nós que somos saudáveis. Então, todo dia de manhã eu abro meus olhos e eu vejo. Eu enxergo o meu quarto. Eu falo com Deus em voz alta. Eu escuto a minha voz. Eu vou ao banheiro caminhando sem a ajuda de ninguém. Então, eu penso, que pode dar errado num dia que começou tão maravilhoso, com tanta vitória? Tem muitas outras bênçãos, né? Eu posso ter a minha religião, eu posso ter as minhas crenças, eu posso ter os meus amigos, eu posso ter as minhas escolhas, né? Tem muitas bênçãos. Eu quero mudar um pouquinho o rumo da prosa. E aí, uma dessas bênçãos, pelo menos para mim, são os meus amigos. Você é uma delas. Você sabe, eu já E essa falei. amizade é muito recente. Muito boa, e você vê como nessa idade a gente se permite isso. Né? A gente é o que a gente é, a gente acredita. E, vamos que vamos, e poder né? escolher os amigos, isso, né? É tão bom. É bom. E assim, para fechar o tema fé, que é, enfim, impossível fechar. Não, a gente vai falar disso várias vezes ainda. Mas hoje, né? Hoje, nesse episódio, eu também sempre bati cabeça com fé, sempre tive muita fé, mas a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo em quais momentos a fé te salva, né? Quer dizer, em todos os momentos a fé te salva, mas a forma de te salvar, né? E a fé é a certeza. A fé não é a esperança. Não. A fé é a certeza absoluta de que aqui vou chorar e de que aquilo acontece para o seu bem, para a sua evolução, o seu crescimento, né? para a sua evolução. Então isso já é divino, né? A fé não te deixa dúvida. Não tem dúvida, é certeza. E quando eu falo que a fé é amor, se Deus ama, Ele vai te mandar algo ruim? Nunca. Fé é amor. Nunca. Eu já escutei, assim, eu tenho uma conhecida que tem um filho autista. E eu já escutei dela assim, eu acho que isso foi castigo. Imagina. Né? Isso foi oportunidade de ela resgatar algo que ela tem para resgatar com esse filho. Né? E de ela auxiliar. Eu acredito, veja bem, quando eu falo tudo isso, é uma assertiva para mim. É uma assertiva para mim. Mas é o que eu penso. E é o que eu penso, porque para mim, se é o que eu penso, é uma assertiva. De que é uma oportunidade, né? A minha mãe muitas vezes me pergunta assim: mas como é que pode ver pessoas na rua passando fome? Mas cadê Deus nessas horas, na hora da guerra? A minha mãe se questiona muito com relação a isso. E é muito fácil a gente se questionar mesmo. É muito fácil. Essas diferenças, para quem pensa numa vida única, em que você... Que começa aqui e acaba aqui. Exatamente. Não tem explicação nenhuma. É pura sorte. Pura sorte. Nossa, que sorte. Eu nasci filha do Armando e da Maria. Uau! Eu poderia ter nascido filha do Zé Ninguém, com a Zé Ninguém também, que me largaram num abrigo. Não. Para quem pensa dessa forma, claro, não tem explicação. É sorte, é sei lá o quê, né? Mas para quem acredita que isso aqui é só mais uma dentre tantas que já houveram, tantas que virão... Entende que isso aqui é resultado das escolhas das anteriores, do passado, né? E compromissos que você assume quando você está em casa. Sabe aquele filho que sai de casa e fala: bom, eu vou lá trabalhar não sei aonde para ganhar meu dinheiro e ser alguém na vida? É a mesma coisa quando nós estamos lá. Eu vou lá
disposta a viver com fulano, beltrano, porque eu preciso resgatar isso, eu preciso me entender com eles, e eu vou lá, mas eu volto. E eu quero, né? Só que aí, como tem o livre-arbítrio, né, no meio desse caminho, muitas vezes a gente acaba indo por um lado que não era para ir, muitas vezes nosso Pai, Deus, nos coloca de volta, ó, você tá indo no caminho errado, volta aqui, né? E tem vezes que ele consegue, tem vezes que ele passa uma vida nossa, uma encarnação nossa, tentando colocar a gente no caminho, a gente não vai, né? Porque ele mantém... Dá 1 milhão de oportunidades. 1 milhão de oportunidades. Eu adoro a história do Paulo, né? Do Paulo de Tarso, sim. Né? Que, né? Quantas oportunidades ele teve, né? Teve o Estevão, o cunhado, isso. Teve a Abigail. Eu tô igual crente exatamente. falando de mas Bíblia. Teve mesmo. Mas teve é que essa história é tão linda. Ele teve tantas oportunidades, e não deu atenção devida, em né? nenhum momento. E depois, obviamente, foi claro. Um despertar profundo. Exatamente. E tal. Mas assim, as oportunidades vêm, né? Vem. Essa conhecida, eu tô dizendo, do filho autista, é uma super oportunidade, né? De generosidade, dedicação, enfim, tomara que ela aproveite, né? Agora eu quero mudar, quero realmente falar dos amigos, né? Eu tive algumas tristezas, tive muitas alegrias na minha vida, graças a Deus, mas tive algumas tristezas profundas, né? A primeira foi quando eu perdi meu pai, também novo, com 68 anos, também era meu grande amigo. Uma das coisas das nossas sinergias é isso, né? Ter perdido o pai cedo. Meu amigo, uma pessoa que, assim, até hoje faz muita falta na minha vida. E como os meus amigos me abraçaram, né? Eu sou daqui, morava no Rio, né? E meu pai ficou doente. Eu tinha um trabalho, eu era diretora jurídica de uma multinacional. Eu saí porque eu queria despedir do meu pai, né? E lá eu tinha muita viagem e tal. Eu tinha 3 filhos pequenos também. Mas, assim, quando eu vinha, eu passava, eu saí do meu trabalho em dezembro, meu pai morreu em maio. E quando eu vinha pra cá, o que os meus amigos me acolhiam, né? Maravilhoso assim, isso, né? Eu me senti tão cuidada. Nossa, isso é bom demais, né? Mas é uma coisa assim, demais. Eu me lembro assim, no enterro do meu pai, quando eu cheguei, a primeira pessoa que estava lá, um ex-namorado meu, que é meu amigo até hoje, um ex-namoradinho de adolescente, nem foi assunto daqueles dos amores, que era uma namorada de adolescência, mas é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele era a primeira pessoa que estava lá. Aquilo me deu, não, sabe, um negócio, com certeza. Eu com meu pai, quando meu pai faleceu, eu fui, claro, para Santos, e eu tive amigos pontuais que eu não me esqueço, né, que foram lá. Um deles é o Vitor, um amigo meu de adolescência, que saiu de São Paulo e foi lá me abraçar. O André, meu querido André Heinemann, que saiu de Campinas e foi lá me dar um abraço. Eu até fico emocionada. Claro, não tem como não se emocionar, porque é um momento de muita vulnerabilidade da gente e a gente não esquece. Hoje, hoje quando morre alguém, eu sou a primeira, eu sou a primeira a chegar no velório. Então, eu tinha um problema com isso. Mas eu preciso falar de mais 2 amigos, além dos meus primos, né? O Calil, meu sócio, foi com a Leandra e ali, né? Não podiam fazer nada. É só abraçar. Mas só me abraçar. É um acolhimento. E assim, então foram momentos assim ímpares. Mas pra mim, essa questão de velório sempre foi uma dificuldade. Não, bom não é, né? Ninguém gosta. E pra mim, como eu tinha essa mediunidade muito aflorada, eu não me sentia muito bem porque eu não controlava. Então, teve um episódio do velório de um amigo que eu cheguei a ver o pai no próprio velório, que estava desencarnado. Então, tiveram acontecimentos assim. Então, o velório é uma coisa assim. Então, você falou hoje, quando morre um parente de um amigo, sua primeira a chegar, eu não consigo ser a primeira a chegar, mas eu vou. Não, antes eu ia assim, quando muito necessário. Eu fui no velório do pai do Calil, eu fui em velórios pontuais, que é meu sócio. Eu fui no velório, acho que da mãe de uma grande amiga também, do marido de uma outra. Mas assim, eu posso contar nos dedos de uma mão. Porque eu não me sentia bem. Porque tem toda a história assim, tem que pedir proteção e tal, porque né, ali... Hoje eu entendo. Hoje eu vou, como eu te disse, mas eu não consigo ser a primeira ainda. Não, a primeira talvez eu esteja exagerando, mas assim, eu vou e eu fico até o final e eu fico com a pessoa. É importante. Porque fizeram comigo e isso foi muito bom. Pra mim, eu tenho essa sorte de ter tido o amor primeiro. É mais uma daquilo, né? A gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. Então você teve isso e você dá isso. É muito louco, né? E isso tem que ser um outro episódio
episódio de dar o que tem. Dar porque o que eu tenho tem. tanta coisa pra falar E disso. não tem como dar o que não tem mesmo, né? Não tem como dar o que não tem. Eu tava com meu afilhado no carro outro dia, ontem eu acho, e eu falei pra ele, a gente tava conversando sobre isso. A gente tava indo pra algum lugar aí, nem me lembro agora, mas aí a gente falou sobre isso. Eu falei, Fê, a gente dá o que tem. Então a madrinha pode te falar, né? Eu vou dar um carro verde aqui, um Mini, enfim, verde pra você dirigir. Ok, eu tenho esse carro. Agora eu vou te dar Você quer dirigir um Porsche Panamá? Eu quero, madrinha. Bom, então trabalha pra dirigir. Você até pode, mas eu não posso te dar. Você entendeu? Mais ou menos isso. Você me leva a dar uma volta. Então, volta. quer dizer, a gente não... isso. Falando assim, do material nesse exemplo, óbvio, mas eu não tô falando só do material, Claro. né? Eu não tô sendo tão rasa. É o espiritual também. Então, quem não recebeu amor... É isso. Quem não... Tem mais dificuldade de dar. E há quem consiga dar mesmo sem receber. Exato, exatamente. E pra mim, assim, bato palma. Isso é maravilhoso. Né? Mas quando você recebe, é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. E eu tive um agravante, falando dessa questão de amigos, né? Porque o meu pai faleceu, como eu já disse no último, inclusive, encontro nosso, com as nossas convidadas. Meu pai faleceu 1 ano depois que eu me divorciei. Foi muito punk, né? Então, assim, eu confesso a você que por isso que eu contei os amigos. Porque quando eu me divorciei, eu não tive a mesma sorte. Eu quero falar sobre isso. A gente vai falar disso talvez numa outra oportunidade, mas eu não tive a mesma sorte. Por quê? Porque quando eu me divorciei do meu ex-marido, meus amigos se divorciaram de mim também. Você era nova também. Quer dizer, não justifica. Não justifica. Mas você era mais nova. Mas eu era mais nova e assim... Você tinha quantos anos? Eu tinha 38. A impressão que eu tenho é assim... Agora que ela tá... Pensamento do marido, né? Agora que ela tá solteira, ela vai levar minha mulher pro mau caminho. Pensamento da mulher. Agora que ela tá solteira, ela vai querer dar pro meu marido. Então, quer dizer... Tudo que a gente quer acabou que eles... cuidado, né? Então, os amigos que eram casais, na grande maioria... Se esvaíram. Mas, em compensação, eu ganhei amigos novos. Outros amigos, né? Minha prima, a Ju, foi incrível nessa época. Né? Ela é mais nova que eu, 7 anos. E ela me trouxe pro mundo, né? De novo, assim, ó. Vamos passear. Ela tem 1000 amigos. A minha prima é uma pessoa forrada. Ela tem amizade, assim... ela tem muitos amigos. Então, e ela não é uma pessoa que ela é egoísta. Ela não é mesquinha, ela não é ciumenta. Então, meus amigos são seus amigos. Compartilha. Né? Ela compartilha. Isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu tive muita sorte, porque eu me divorciei com 50 anos. Então as pessoas são mais maduras. Claro, é bem tem diferente. umas bobeiras. Tem, né? Mas é diferente. Mas os casais me abraçaram, os meus amigos casais me abraçaram. Então, eu tenho uma passagem que até outro dia eu postei do nada. Eu sou dessas pessoas que confunde todo mundo em rede social. Mas você tá não sei onde? Não, isso é de antigo. Mas nossa, você tá romântica, mas não sei o quê. É de propósito, entendeu? Tá apaixonada? Né? Tá apaixonada? Eu faço questão de confundir, porque tem uma coisa que eu não sou, é previsível. E eu adoro isso. E isso é legal. Eu adoro. E num desses dias eu postei uma foto de 2 casais, amigos que você conhece bem, que são meus... Sim, eu vi essa foto. Meus irmãos, Mas né? Eu vi lá, tava TBT lá. Sim, e você escreveu, você explicou, né? Aí você explicou. E foi a primeira, porque tá chegando a Páscoa, foi a primeira Páscoa que eu passei sem meus filhos, depois do meu divórcio. Uhum. E foi muito difícil pra mim. Porque o teu casamento durou muito tempo. Eu sou muito família. Você divorciou com filhos já adultos. Eu não perdi só o marido, foi eu perdi muita a família, eu perdi a convivência. casa, eu perdi toda a minha estrutura, sonhos, enfim. Então, aquilo pra mim, aquela Páscoa, eu tava ali destruída e eles me ligaram. O que você vai fazer na Páscoa? Eu, nada, eu vou ficar sozinha, não sei o quê. Aí falou, não, você vai com a gente pra Bahia. Eu falei, não posso, eu tô sem grana, porque eu também passei por um perrengue de grana, né, na separação. Ninguém fica rico com a separação, né, Kiki? Todo mundo fica pobre. Divide, é ideia de jirico, quem fala, eu vou ficar rico com o divórcio. Esquece. Não vai, Mas vamos lá. E aquele medo, né? Eu falei, não tenho, não posso, não sei o quê. E aí, uma dessas, que é também, né, uma grande amiga, a madrinha dos meus filhos, a Flávia, falou, a sua passagem está no teu e-mail. Olha que legal. Ela mandou a passagem, ela falou, eu já falei com a Fofa, que é a outra grande amiga, eu vou colocar essa foto na nossa vinheta. Uhum. E você não vai se preocupar, não é pra você se preocupar. Eu falei, não, imagina, eu não posso. Ela falou, a gente não tá perguntando. Que delícia, você esteja aqui amanhã, que isso era delícia. Quinta-feira, né? Ele falou, você esteja aqui amanhã. Fui para São Paulo, fui com elas. Foi um feriado maravilhoso. Hoje eu tenho um amigo recente assim, de coisa de 15 anos, que ele é desses, sabe? De te surpreender. Então, é o Afonso, né? Então, às vezes ele fala assim, precisamos comemorar. E ele sabe que, né,
não é fácil, né? Não é fácil ter uma filha que faz medicina, né? A gente sustenta os filhos sozinha, não é fácil. né, Dani? E às vezes ele tem uma coisa para comemorar de um processo, alguma coisa, ele fala, vamos comemorar. E aí, vamos comemorar e ele paga a conta. Bonitinho. Né? E cada um leva os seus respectivos e ele faz questão. Então, ele às vezes, sabe, ele é um desses que fala, não se preocupe com isso. Às vezes tem que ir para São Paulo. Porque tudo que a gente quer, fazer uma sustentação oral num processo meu. E eu quero, às vezes, falar, não, eu vou pagar. Não se preocupe com isso. Sabe? É material? Não é material. Não é material. O material até existe ali, mas não é material. Né? Mas você nunca ajudou esses seus amigos? Claro que eu ajudei. Nós somos amigos há 30 e o anos. Afonso é muito grato a mim, porque eu dei um cursinho para ele de OAB. Ele se preparou para a OAB há muitos anos atrás, quando eu dava aula lá, no pico das aulas. Eu dei um cursinho de graça para ele. Então, eternamente ele é muito grato. Ele gratidão é um dos melhores sentimentos, né, do ser humano. É bárbaro, né? É bárbaro. E o nosso tempo passou, só pode falar. Pena. Embora você controle muito bem. Eu tô de costas agora. Então. A gente vai ter que voltar para falar pena. mais Vamos disso, encerrar. Né? Vamos fazer um talvez só de amigos, outro de espiritualidade. Tem muita novidade por aí. Mas a gente tem muito para fazer, né, Kiki? O próximo nós traremos 2 homens. Só vou fazer um pequeno spoiler. Isso, O spoiler. Vai ser fantástico, pessoas diferentes, com vidas diferentes, visão masculina sobre todos esses temas que a gente conversa. Isso, bem legal. Que pena, então. Então vamos encerrar. Obrigada. Beijo. Curtam, compartilhem, promovam o Pode Tudo. E olha, tem uma coisa, teu gosto não bate necessariamente com o dos outros. Então, ainda que você não goste, né? Fala pra alguém assistir, Manda pra alguém manda pra alguém que você não gosta. Manda pra alguém que você não gosta. Ou alguém assiste e fala, olha, sabe que não é tão ruim? Vale a pena você dar uma olhadinha? Tá certo? Obrigada, gente. Beijo.